O arquivo da RBS TV, que se chama SEDOC, ele tem a história do Rio Grande do Sul e parte do Brasil, estão guardadas lá. E eu era um que estava ali tentando também resistir, mas, cara, estava muito complicado, né? Que o Neymar ficou sabendo, autografou o pano de prato, o Neymar publicou a matéria nas redes sociais dele. E esse menino teve a vida, não mudada, mas teve a possibilidade de abrir um caminho novo para ele. O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, que você sabe bem, é gravado no Rocket Club, esse bar tão sensacional e fora da curva que fica em São Leopoldo, do nosso querido Paulinho Tserniak. Também preciso falar do sócio dele, Michel, outro cara, grande parceiro do nosso projeto. E antes de passar o nosso convidado da vez, eu preciso fazer aqueles pedidos, aquelas solicitações importantíssimas para que eu, Matheus Beck, apresentador, Anderson Cabelo, nosso diretor, Guilherme Bitequinho, nosso estrategista, nosso produtor, e também Matheus Med Trilhas, que cuida do nosso áudio, permanecer nesse projeto. A gente precisa que você se inscreva no nosso canal, dê like e também ative o sininho para saber quando tem vídeo novo. São coisas que não custam nada para vocês, mas automaticamente retribui para nós e indica para o YouTube que o nosso conteúdo tem relevância. Mas, dada essa necessária introdução, passo a bola para o nosso querido Léo Miller. Tudo bom, Léo? Tudo bem, Matheus? Como é que tá? Tô show de bola. Muito obrigado por ter topado vir aqui com a gente. Sei que foi uma correria nossa marcação hoje de gravação com o Léo. E por sorte a gente pegou ele aqui na BR-116, ele tava passando no caminho e veio aqui trocar uma ideia com a gente. Primeira coisa, eu vou falar uma coisa bem clichê, né? Esse bar aqui é uma viagem no tempo. Cara, dá vontade de ficar aqui, ficar jogando os jogos de videogame antigos, né? Do Nintendo, Master System. Lembrou muito a minha infância, assim, tô louco pra vir aqui com o tempo, passar uma tarde aqui jogando. E o Léo vai trazer a filha, né? Trazer minha filha, né, que já tô ensinando essas coisas pra ela, né, Mortal Kombat, né, porque hoje ela só fica jogando Roblox, Minecraft, né, olhando jogos mais TikTok, né, mas o pai tenta ensinar algumas coisas antigas, né, Street Fighter. E pra complementar o merchan, eu tava comentando pro Léo, nos domingos ele é aberto pra família, então um ambiente muito legal. Os meus pais, que têm acima de 60 anos, já vieram com amigos aqui. Tu vem aqui no fim de semana, tem gente nova, eu acho muito legal a pluralidade do público e as pessoas que vêm até aqui, né? Tem um jogo dos Simpsons ali, de jogar na fliperama, né? Aquele jogo ali eu sempre queria passar de fase e nunca consegui. Então, como aqui é livre, eu vou passar o dia inteiro, vou tentar realizar esse sonho de infância. O jogo dos Simpsons. Exato. Muita gente que veio aqui, além do nosso público, tem o público do Léo, né? Que conhece ele, acompanha ele, principalmente da trajetória recente no Globo Esporte, né? Que tu fez o Careca de Saber, quadro que ficou bastante conhecido em todo o Rio Grande do Sul, né? Fazendo algumas viagens no tempo, algo semelhante que a gente citou desse bar. Verdade. E eu queria que tu falasse desse teu princípio. Já vamos começar, ou melhor, vamos fazer o exercício assim, ó, falar o quadro do Careca de Saber e depois nós vamos voltar no tempo para chegar ali. Para chegar na tua trajetória, para chegar no Globo Esporte. Já vamos direto ao quadro Careca de Saber, como é que surgiu essa ideia. Matheus, Careca de Saber hoje, ele virou meu segundo nome, para algumas pessoas o primeiro nome, porque as pessoas às vezes passam na rua, o Careca de Saber, o Careca, né? Quando eu fazia muito jogo no interior pela RBS, assim, as pessoas me conheciam, né, pelo nome do quadro. Isso aconteceu em 2018, todo ano a gente fazia uma reunião para decidir os conteúdos do Campeonato Gaúcho, né? Que a RBS tem os direitos. Então, o que a gente vai fazer de conteúdo? A marca, tudo isso, séries. E aí, uma dessas reuniões aconteceu em 2018 e eu estava com uma ideia de utilizar o nosso arquivo. O arquivo da RBS TV, que se chama SEDOC, ele tem a história do Rio Grande do Sul e parte do Brasil, estão guardadas lá. É incrível, assim, o arquivo da RBS TV, né? Primeiro pelo profissionalismo deles, de guardar o material da forma mais adequada, e pela parte histórica, né? Eles guardaram muita coisa, né? E a RBS há muitos anos acompanha o cotidiano dos gaúchos, então tem muita coisa legal lá. E o Júlio César Santos, que era repórter da RBS TV, se aposentou há uns 2 anos, ele me apresentou esse arquivo, né? Pô, aqui fica a fita tal, aqui fica o disco, aqui fica a fita mais antiga e tal. E eu mergulhei naquele mundo, né? E aí surgiu a ideia de fazer um quadro usando o arquivo, explorar mais o arquivo. Aí eu pensei, tem essa careca aqui, tem que usar para alguma coisa, né? Essa falta de cabelo. Tem o bordão, né? Esse ditado popular, tô careca de saber e tal. Eu pensei, posso usar esse bordão e posso explorar o arquivo
que a RBS tem, que a gente usava, né? Na época que eu estava lá, usava esporadicamente para fazer uma matéria ou outra, assim, mas não tinha um quadro do arquivo, né? E então, pensei. E o Campeonato Gaúcho é um campeonato, assim como os outros estaduais, assim, que é o retrato do Brasil, né? Tem muita coisa peculiar que só acontece nos estaduais. É o cachorro entrando no campo, é o tiozinho do cachorro quente, o tiozinho da pipoca, é o pedido de casamento na arquibancada. A avó Laídes que mora embaixo da arquibancada do Vai Moré, nosso índio. Exatamente, que ajudou a cuidar do Filipão, né? Isso aí. Grande figura, tem 90 e poucos anos, né? E todos, né? Exatamente, ela tem o camarote dela ali embaixo da arquibancada, né? É verdade. E aí eu comecei a observar o Campeonato Gaúcho, que as coisas sempre se repetiam. Sempre entra o cachorro no campo, sempre tem o tio do chimarrão, da pipoca, sempre tem briga, sempre tem aquele jogo na lama com muita chuva. E aí eu pensei, como as histórias se repetem, eu acho que cabe um quadro aí. Tô careca de saber que sempre tem jogo embaixo de chuva e com muita lama. Aí eu recuperava o jogo que aconteceu tanto tempo atrás, né? Então até eu montei esse e-mail, porque na época da reunião eu não estava lá, estava de férias, montei o e-mail e mandei pro chefe. Quando eu voltei, foi aprovado, e aí o quadro pegou em 2018, ele ficaria só para o Campeonato Gaúcho, mas aí ficou para o Campeonato Brasileiro, e ficou até o fim, até eu sair agora em 2022, há um mês e pouco atrás aí. E essa imersão, né, nesse espaço onde tinha todo esse arquivo, era tu que fazia essas buscas? Era um trabalho mais da produção? A gente tem um sistema, eu não tô mais lá, né? Vai mania de falar aí no vício, né? Tem um sistema que a gente coloca lá, tipo software, tu coloca Campeonato Gaúcho de 95, aí vem os acontecimentos, né, os ocorridos daquele ano, né? É como se fosse um Google, assim, tu coloca Grêmio 95, Inter 94, Campeonato Gaúcho, aí vem alguns jogos. As tags mesmo. As tags, né? Vai muito de quem arquiva também, né? E aí um abraço pro pessoal do arquivo lá, não vou citar nomes porque eu posso esquecer de alguém, mas na hora de arquivar é muito importante tu colocar ali, o Grêmio 95, 1-0, gol do Jardel, ele tava com chuteira preta e quando ele chutou a bola bateu na trave, pegou na coxa dele e entrou. Né? Esses detalhes são importantes. Tem isso, porque quando tu vai botar lá gol de coxa, vai estar lá, gol de coxa do Jardel, né, por exemplo. Legal. Então isso foi muito legal, assim, ajudou muito. E eu observei, o arquivo ali não é tão explorado assim. A gente usa de vez em quando, dá para fazer um quadro ali. E eu comecei a gravar dentro do arquivo, né? Gravava num corredor de fitas e foi muito legal. E isso caiu no gosto das pessoas, né? Principalmente das pessoas mais antigas, né? Que tem esse saudosismo assim com o tempo do Inter de 70, com o Grêmio de 90, né? Então isso era muito legal, assim. Foi um quadro que rendeu muito, muito, muito conteúdo mesmo. E tanto que eu fiquei marcado nesse período da RBS lá como careca de saber. Né? Espetáculo. Mas esse foi um período, e eu vejo assim, tu participar, tu conseguir ter um quadro de um programa grande, consistente, como é o caso do Globo Esporte, significa que tu já possui um respaldo interno, que tu já tem uma trajetória ali dentro. Claro. Quando que tu começou a trabalhar na reportagem do Globo Esporte? Como que foi o teu caminho na tua carreira? Vamos mergulhar lá no início da tua trajetória na comunicação. Cara, Matheus, eu cheguei na RBS em 2012. Começo na TV Com, extinta TV Com. Foi uma grande escola para mim, a TV Com. Ali eu comecei a ser repórter, né? Porque eu entro como editor ainda, mas já queria ser repórter. Eu vinha da Band, da TV Bandeirantes, onde eu era chefe de reportagem, editor. Às vezes conseguia fazer uma reportagem ou outra, mas eu ficava mais atrás das câmeras. Quando eu vou para a RBS, eu já quero ser repórter, né? Já vou tentando, incomodando, mas ainda não queria o esporte, assim. Gosto e sempre gostei de esporte, mas não era o que eu queria. Eu queria ser repórter, né, de geral. Na TV Com eu começo, então, a ganhar esse espaço. Apresento programa de política, faço TV Com 20 horas, que era um programa que o Léo Sabala apresentava, um programa difícil pra caramba de fazer, porque quando o Léo Sabala ele sai de Brasília e vem para Porto Alegre, para a RBS, ele traz todo esse conhecimento dele de bastidores de Brasília. E aí só que o Léo fica na TV Com e vai para a RBS. E aí o programa fica com um apresentador vago e eu assumo, coloco o terno e tal, vou apresentar, vou conversar com os deputados né? Só que eu não tinha esse bastidor, esse conhecimento. Então foi muito difícil para mim, foi um período de muito aprendizado, mas foi muito bacana, assim, amadureci muito ali, né?
E aí eu vou vendo no esporte uma coisa que eu sempre fiquei muito fascinado na televisão, que é a possibilidade de tu editar, de mexer na imagem, né, de fazer um roteiro com mais tempo, um roteiro mais detalhado, né, brincar um pouco com alguns itens assim da ficção, né, da edição. E o esporte te permite fazer isso, né, porque o esporte conversa muito com o entretenimento, né. Para muitos o esporte hoje é entretenimento, né. Então o esporte ele flutua muito em entretenimento, jornalismo, e eu gostava muito disso. E aí eu vou ganhando espaço na TV Com, né? O Caco o Caco da Mota é uma pessoa que me dá espaço, a Rafa também, que é editora. Eu não gosto de falar nomes assim, porque a gente acaba esquecendo, possivelmente estou esquecendo de alguém, né? O Marco Gomes, que foi a Match? A Match, exatamente. Grande parceira, que ela é assessora, né, de imprensa, durante o meu período no Grupo Sinos ali também, exatamente. Muito ela me auxiliou, assim. Inclusive ela é assessora de um cara que eu quero muito trazer aqui, eu já vi que já participou de outros podcasts, que é o Ricardinho, aquele craque da seleção brasileira de futebol 5 para cego. É o nosso Messi do futebol 5 para cego. É o Messi, e além de ter um talento absurdo com o futebol, ele é músico, né, não sei se você já vê, ele toca violão, toca teclado, ele é um fenômeno, e eu já conversei com ele em função do Grupo Sinos, e a Rafa assessora ele muito bem, uma parceiraça, uma grande parceiraça, cara. E a Rafa sempre foi uma editora que me incentivou, assim como o Caco também. E aí o Zé também, que era da TV Com, e aí o Gerson Cruz, várias pessoas assim, né, como falei, não vou ficar, já citei nomes, né, mas se eu esqueci, por favor, desculpa. Bom, aí eu vou vendo, cara, o esporte é legal, assim, em termos de roteiro, de edição, é uma coisa que eu gostava bastante, e vou ganhando espaço. Vou fazendo TV Com Esportes, que era um programa clássico da TV Com, para quem é mais antigo aí, acompanhava o Maurício Saraiva e o Jader Rocha, tinha um Lia Quente, eles atendiam o telefone, a pessoa mandava pergunta lá na época do telefone fixo, né? Então eu vou ganhando espaço, vou apresentando e fazendo reportagens. E aí em 2015 surge o convite, então, para entrar na RBS TV, porque a TV Com ela vai se desmanchando, vai virando um projeto chamado Octo, que foi um período de muito aprendizado, mas foi um período muito difícil, por duas coisas. Primeiro, que tu desmancha uma era, que é a TV Com, uma marca da TV Com, que as pessoas eram muito apaixonadas, era uma emissora que tinha um sentimento da audiência, né? E tinha programas clássicos, como Conversa Cruzadas, o TV Com Esportes, né, tinha um programa da Regina Lima, né, e, Tânia Carvalho, Tatato, o Davi Coimbra, que participavam, os programas de esportes aos domingos. E aí o Grupo RBS entendeu que precisava dar uma reformulada naquilo e faz uma reformulada 100%. Sai TV Com, entra o Octo, que era um projeto assim, para desmanchar a linguagem tradicional da TV e fazer uma coisa mais próxima da internet, né? Só que essa ruptura, ela se deu rápida demais. E nesse caminho muitas pessoas acabaram saindo, porque não conseguiram executar o trabalho, ficaram descontentes, né? E eu era um que estava ali tentando também resistir, mas, cara, estava muito complicado, né? Porque vieram atores e atrizes apresentar os programas, então essa mescla, assim, ela foi um pouco difícil, porque foi tudo muito rápido. Né? E eu estava já com o pé fora, assim, porque eu gostava de esporte, queria fazer jornalismo, mas não estava conseguindo. E aí o Octo também não sabia se ia continuar ou não. E aí eu já estava começando a incomodar o pessoal da RBS TV, né, do Globo Esporte, mandava mensagens, e-mail lá para o Thiago Cirqueira, que é o chefe, o Lucas, o Marcelo. E aí, cara, eu tô só, que tal fazer uma pauta assim, tô com uma ideia assim, começava a mandar sugestão de pauta, assim, por e-mail, né? Sugestão de quadro, para mostrar para os caras que, eu tô aqui, eu tô afim. E aí abre uma vaga, o Marcelinho Pires, que era repórter, sai e me indica, isso foi muito importante, um abraço pro Marcelinho, e aí eu entro como repórter já, né, que era o que eu queria muito, assim. E aí eu faço uma trajetória de 10 anos lá juntando TV Com a RBS, de Sport TV, de transmissões para Globo, né, pude fazer muita coisa, muitas viagens eu fiz, né. Foi um período muito incrível, assim, que eu aprendi muito, cresci muito, fui premiado, pude aprender, assim, a desenvolver a cabeça, a expressão do corpo, a comunicação, né, e a RBS, a gente fala com milhões de pessoas ao mesmo tempo, né, e quando vai para a Globo, então tu fala com
ainda mais, assim, né? A gente vê o poder que tem essa emissora, né? Então é um impacto muito grande, assim, né? Até então, portanto, 1 mês e meio, que nem tu falou que foi o período que tu saiu da RBS, a tua história de trabalho foi 100% RBS ou tu teve alguma coisinha Não, antes? eu tive uma história antes, que é uma história legal, assim, para quem está nos acompanhando agora nesse formato aqui. Quando eu vou para a faculdade, né, me formo no ensino médio lá em Taquara, no Santa Terezinha, vou para a faculdade, passo pela Facate primeiro, depois Fevale, jornalismo. Uhum. E eu sempre queria jornalismo, sempre quis. Bom, aí eu gostei de televisão, né? Sempre gostei de TV, roteiro, edição, e gostava de rádio e jornal, mas, assim, digamos que na faculdade, é TV que eu quero, né? E aí eu trabalho na TV da Fevale, faço estágio na TV Bandeirantes, e aí me formei, e os meus estágios acabaram. Quando a gente se forma, não dá mais para fazer estágio. Eu quero fazer televisão, cara, e agora? E não tinha vaga na TV Bandeirantes para continuar de carteira assinada. Aí um amigo meu me convidou para ser assessor de imprensa da Prefeitura de Parobé, o Vinícius Felipe. Eu, beleza, vamos nessa, né? Só que eu queria fazer televisão, cara, queria fazer vídeo. E aí, na época, isso é 2019, 2009, menos 10 anos, 2009, eu comecei a fazer vídeos no YouTube. Só que naquela época, fazer vídeo no YouTube era uma coisa muito raiz, assim, raiz, é a palavra certa, raiz. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, assim. Aqui ainda não, era. Não, recém tava surgindo. Orkut, cara. Foi isso aí, era foi Orkut. 2009, 2010, foi recém. Era Orkut. Gatinhando. Orkut. Uhum. E eu comecei a fazer vídeos no YouTube. Da Câmara de Vereadores de Taquara, do artista que ia lá tocar em Taquara, de alguma pessoa mais ilustre da cidade, do vereador, do prefeito, fui fazendo e as pessoas foram assistindo, né? Só que, assim, eu mandava o vídeo por e-mail, que era a forma de tu compartilhar, não tinha WhatsApp. O link, no caso. O link, mandava o link. Tamo aí. Cara, aí o Vinícius, esse que me convidou para trabalhar na Prefeitura de Parobé, gostou do projeto, um outro amigo também, que é o Lipe, pô, vamos investir nisso aí, cara, sabe? Tá legal, vamos. Aí a gente entrou lá, fez um acordo e tal, compramos uma unidade móvel. Chamamos assim. O que era a nossa unidade móvel? A gente pegou uma Towner que vendia cachorro-quente e compramos, tiramos o equipamento de cachorro-quente que tinha atrás, vendemos para fazer dinheiro, pegamos esse dinheiro e forramos por dentro da Towner, colocamos um banco, um suporte para câmera, luz, e a gente saía com a Towner entrevistando as pessoas pela região. Cara, isso abria a porta da Towner, entra aí, quer dar uma entrevista? Quero, pá, fechava a porta da entrevista. Era um podcast itinerante em 2009. Um podcast itinerante, cara. Foi muito legal, Matheus. Foi muito legal, foi muito bacana. Só que a gente sofria, era com a desconfiança das pessoas, às vezes. As pessoas não estavam familiarizadas com isso. Onde é que vai sair isso aí? A gente estava à frente do nosso tempo, eu brinco, né? De fato. E aí começou a ter repercussão, a gente começou a vender alguns patrocínios e tal, mas era tudo muito lento, a gente não tinha a força que tem hoje, mandar o link no WhatsApp, né, ou no Facebook, ou no Instagram. A gente tinha um Orkut, era só isso que a gente tinha. Só que daí o que acontece? Tava muito legal, a gente entrevistou o Colares, ex-governador, a gente começou a pegar uma credibilidade, assim, legal, entrevistava artistas. Só que daí o dinheiro conta muito, né? A TV Bandeirantes entra em contato comigo, olha, tem vaga para ti agora, carteira assinada. E agora, cara, o que eu faço? Continuo no projeto ou vou para a TV Bandeirantes? Eu me faço muito essa pergunta. Se eu tivesse continuado no projeto, né, onde eu estaria hoje? Será que teria dado certo? Não teria dado certo? Bom, fui para a TV Bandeirantes, né, para seguir essa história. Esse projeto que a gente chamava de TV VP era TV Vale do Paranhana. Né? A primeira TV do Vale do Paranhana, né? A gente tinha essa audácia assim de falar. A gente fez logotipo, tudo, foi o Douglas que fez, meu amigo, né? Foi muito legal, assim, foi um período muito, muito bacana de aprendizado. Até hoje, assim, o pessoal mais da antiga, lá de Taquara, onde funcionava o canal, pô, e a TV VP vai voltar? Não, pô, cara, agora encerrou esse projeto aí, né? Quem sabe um dia, né? Daí eu vou pra Band e depois da Band eu vou pra RBS. Daí tu foi no teu percurso. Bom, a gente tava conversando aqui, inclusive antes, né, de dar o play, e o Léo comentou que ele tá num outro momento, num outro espaço, né, depois de anos na televisão, onde ele tem um público fiel, onde ele tem, obviamente, também a segurança
uma carteira assinada, de um plano de saúde, que nem o Fetter brincou com a gente. Eu falei, cara, o que faz tu segurar, às vezes, caras tão feras? Ele falou assim, o plano de saúde da RBS é o que segura todo mundo, não é o salário, que o salário... E o meu plano de saúde está terminando agora da RBS, eu tenho mais alguns dias ainda aí. Faz o check-up. Check-up total, faz o check-up total aí. E aí tu acabou, né, migrando, fazendo um caminho que tem sido muito comum hoje, né? Que é tu tornar o teu próprio chefe, tu ter o conteúdo independente. São diversos desafios, a gente estava comentando que a gente tem esse projeto aqui, já está hoje, né, nessa edição 57, Camila? 57? É edição 57 com o Léo. Então já tem a trajetória. Às vezes a gente tem números que a gente acha legais, às vezes não tanto quanto a gente espera, mas é uma caminhada, né, distinta, mas que ao mesmo tempo nos possibilita fazer isso sem ter o link com um grande grupo. Eu acompanhei a tua live quando tu fez, né? Falou sobre a tua saída de lá, explicou para as pessoas. Eu queria que tu dividisse um pouquinho sobre essa tua decisão. Era algo que tu estava martelando há tempo. E qual que foi o motivo efetivo que te fez largar a RBS, que é algo que talvez muitas pessoas ambicionem. Tu tinha uma carreira muito bem informada, consistente, de reconhecimento regional nem se fala, mas inclusive nacional por alguns outros projetos. O que fez tu tomar essa decisão tão forte assim na tua vida? Essa pergunta muita gente me faz, né? E meu pai e minha mãe também me fizeram, mas por que tu vai sair da RBS? Tá louco, Léo? Tu tá louco, plano de saúde, né? Alimentação, refeitório. Assim, eu preciso explicar. A RBS sempre foi um lugar de realização de sonhos para mim. Eu realizei muitos sonhos lá dentro. Me tornar repórter, né, que eu não era ainda, me tornei repórter. Depois trabalhar com esporte, cobria Grêmio Internacional em viagens de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, mas conheci a América do Sul, pela RBS, Argentina, Chile, Colômbia, né, foi assim uma realização de um sonho, assim, né. Fazer Jornal Nacional, fiz acho que 4 reportagens para o Jornal Nacional, fiz Fantástico, Esporte Espetacular, fiz muita coisa bacana, assim, sonhos mesmo, né? Pô, um dia eu queria fazer uma matéria no Jornal Nacional, realizei esse sonho, né? Eu que era muito de TV, a gente sonha com isso, né? Claro. Tipo, eu quero trabalhar em TV e eu quero, um dia o William Bonner vai chamar uma matéria minha. Então eu consegui fazer esse trabalho assim, né? E o RBS sempre foi um lugar de sonhos. Então depois de 10 anos, e assim, é uma data simbólica, assim, né? Pô, 10 anos, né? Muita coisa aconteceu. Eu me reuni com os gestores lá, e aí conversei com eles, gente... né, eu queria mais, eu quero fazer mais coisas, qual é a ideia de vocês, eu quero passar minha ideia para vocês. E aí a gente foi conversando assim, né, e quem sabe espera mais um pouco para fazer isso, espera um pouquinho aqui, ainda não vai ser a tua vez de viajar para uma Copa do Mundo, né, e aí foi a primeira vez assim que eu me senti sem a possibilidade de realizar sonhos na RBS, né? E eu pensei, cara, mas eu sempre fiz esse caminho assim, de realizações, e eu tô com vontade, tô com, né, energia. E ficar na RBS me custava uma coisa: ficar longe da minha filha, né? Porque a minha filha mora no interior, eu morava em Porto Alegre, eu sou separado da mãe dela, então eu via ela uma vez por semana, 2, fim de semana, né? Quem trabalha com esporte, né, é complicado. A gente, por exemplo, às vezes a minha folga era uma folga terça-feira, aí trabalhava sábado e domingo. Era, pô, terça-feira, o que eu vou fazer terça-feira? Minha filha tá na escola, não consigo nem pegar direito ela e tal. Então era muito difícil, assim, né, essa situação. Eu tinha esse contexto, assim, de ficar distante da minha filha, porque eu morava numa cidade e ela em outra. Então, para ficar na RBS, tinha que valer muito a pena, né, em termos de projetos e financeiramente. E projetos e financeiramente, essas duas coisas não estavam tão boas assim, né? Conversei com eles, troquei ideia, e aí eu vim, nesse período, assim, não foi uma coisa imediata, né? Teve algumas conversas iniciais. Eu vim pensando no mercado de trabalho fora. Porque daí, o que acontece? A gente começa a olhar para fora. Tá, então, peraí, como é que tá lá fora? Aí eu vi muitos colegas meus fazendo esse movimento, né? A gente, por exemplo, teve a Carla Fachin, que saiu, né, da RBS, Carla Fachin. Teve repórteres lá da Globo que também saíram, né? Fizeram esse movimento de ir para a rede social, Duda Garbi, né, antes, e outros nomes também, né, que fizeram esse movimento de sair dessa rotina pesada que a gente tem, né, de jogos, transmissões, viagens, para ir para as redes sociais, que é um mercado que está muito aquecido, né, onde tu pode ser mais criativo, tem mais tempo, né, financeiramente também é um mercado que está agitado, e eu comecei a olhar mais para isso.
Então comecei a ouvir podcast sobre comunicação, rede social, comecei a ver vídeos no YouTube, fiz alguns cursos, e aí eu me senti preparado para dar espaço. E aí eu conversei com meu pai e com a minha mãe, né, que me incentivaram, mas tu tem certeza, tu vai ser da RBS, né? Porque era um sonho entrar na RBS, né? Para mim era um sonho e eu realizei esse sonho. E depois de 10 anos, eu acho que o sonho ele foi um ciclo fechado e eu quero sonhar mais, entendeu? E eu vi que ali eu não estava conseguindo. Então eu resolvi dar espaço para fora, né? Então eu saí pela porta da frente, não briguei com ninguém. Um dia talvez eu volte, né? Mas eu quero agora focar nos meus projetos. Então o que eu fiz? Levei a marca Careca de Saber para as redes sociais, né? Hoje minhas redes sociais se chamam O Leonardo Miller. Esse O eu tive que botar porque já tinha Leonardo Miller. Já tinha um antes. E aí eu criei isso lá atrás, né? E aí vou botar esse O, né? Eu até brinco que o O é um bonequinho careca, assim, né? Boa. Aí ficou O Leonardo Miller, e no Instagram, no YouTube, no Twitter, Facebook, então tudo tá ali, né? Então eu levei o quadro Careca de Saber para lá, onde eu recupero histórias antigas, faço entrevistas, conteúdos diários de Grêmio Internacional, faço lives, né? Tô ainda tentando me encontrar, né? Eu brinco assim que o que eu sou hoje, talvez daqui a um mês eu não vou ser, porque a gente está sempre se reinventando, assim. Eu vejo muito pelo público, né? Eu vejo que o público está me pedindo muito para revelar meu time, por exemplo. Porque na rede social tu tem que ser muito autêntico. Tu não consegue esconder nada, né? É muito difícil. Porque na TV ou no rádio, principalmente na TV, a minha matéria tinha 3, 4 minutos, entendeu? No Globo Esporte. Então não dava tempo pro cara ficar medindo as coisas. Não, mas o cara falou Grêmio mais feliz, entendeu? Não, o cara falou Inter mais emburrado. Agora que eu fico numa live 1 hora falando, as pessoas vão percebendo. Não, mas eu acho que tu é colorado, hein? Acho que tu é gremista, entendeu? Então tem isso, as pessoas vão pedindo porque elas te conhecem mais, né? Então esse é um próximo passo que eu vou ter que dar, logo, né? Tu tá no teu horizonte. Tá no horizonte. Eu acredito assim, enquanto eu tiver audiência dos dois times e eu vejo que eu tenho carinho, tenho respeito, eu nunca tratei mal Grêmio ou Inter, porque eu acho desnecessário, assim, né? E eu me criei no esporte assim, né? Sendo imparcial, né? Então tenho matérias muito legais das duas equipes, assim, mas eu vejo que ali pra frente eu vou ter que revelar o time, né? É um próximo passo, vamos ver quando vai ser. Claro. Né? E tu tentou fazer esse teu processo paralelo? Ou ele não era possível? Então, Matheus, esse foi boa lembrança de falar isso. O que acontece? A RBS tem uma política muito complicada, muito complexa, né? De direitos de imagem, né? de comercialização. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que podem fazer esse tipo de projeto. Vender um patrocínio aqui, fazer uma parceria ali. Eu não podia, porque como eu era repórter, os repórteres não podem. Né? Isso vem lá da Globo, né? E desce aqui na RBS. É uma política. Repórteres especificamente não podem. Jornalismo geral e esporte. Né? Apresentadores podem. E apresentadores são comunicadores. Por exemplo, a Alice, que apresenta o Globo Esporte, ela pode fazer essa comercialização. Né? O Lucianinho, que é narrador e apresentador, também pode. Mas eu não podia. E isso era uma coisa que também estava me incomodando. Entendeu? E existe uma justificativa? Uma política... Ou porque tu tá mais na rua, mais exposto? Não, é que eles entendem o seguinte, é que o repórter, como trabalha com contato com muitas pessoas, entrevista fontes importantes, eles acreditam que o repórter não pode se vincular a alguma marca, entendeu? Que isso pode trazer prejuízo para a credibilidade da informação. Entendi. Né? Porque o repórter é o contato direto com o entrevistado, o apresentador ele já fica um pouco mais afastado. Eu acho que isso vai cair logo, entendeu? Porque eu acho que nesse momento isso não faz muito sentido mais. Antigamente até podia, entendeu? Mas hoje está muito às claras, né? As coisas estão muito abertas. Então não é porque eu estou tomando aqui uma água da marca tal que eu vou me vender para a marca, né? Não, eu posso tomar água da marca tal e fazer meu jornalismo, entendeu? E se precisar falar mal da marca, a água não estava boa, vai ter que falar. Entendeu? Então, porque existe um amadurecimento de quem fala, de quem dá a notícia e de quem assiste também. Entendeu? O pessoal que assiste está cada vez mais sabendo dos bastidores. Entendeu? E quer, né? E quer os bastidores, entendeu? Então, não adianta, assim. Então, quando eu me reuni com eles e falei sobre isso, foi me passado que em 2023 essa política vai dar uma mudada. Algumas pessoas vão poder fazer parcerias, né?
talvez eu não estivesse ainda na fila para isso. Né? Tu não quis esperar para ver. Não me foi desenhado essa possibilidade. Não, Léo, fica que no ano que vem tu vai poder fazer parcerias, né? Não foi me dada essa possibilidade. O Careca de Saber, por exemplo, né? Eu já tinha sugerido a eles fazer algumas coisas, mas não andou porque não podia comercializar, não podia fazer nada, né? E aí eu comecei a pensar, mas se tem espaço, tem pessoas que querem anunciar, por que não, né? Então tu vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça. A RBS é um lugar de sonho para mim. Mas eu tô parado com o sonho aqui. O mercado lá fora tá bom. Eu quero ficar mais perto da minha filha. Mas eu acho que eu consigo comercializar as coisas que eu faço. Né? Tenho possibilidade de ganhar mais. Então fui montando um quebra-cabeça que eu cheguei à conclusão, eu acho que eu vou sair. Né? E dei esse passo. Felizmente, já tô com 3 patrocinadores, não sei se dá para falar aqui. Pode, claro. É o Laboratório do Pé, né? O Bolas Ludwig e também o Anderson Alves, arquiteto e urbanista. São 3 patrocinadores que estão comigo, que acreditaram no sonho, que acreditaram no projeto e estão tendo resultados. Isso é o mais importante, né? O próprio Laboratório do Pé, que faz palmilhas, né? Atende muitos jogadores de Grêmio Internacional lá em Porto Alegre. O Anderson Alves, que é o arquiteto e urbanista, está iniciando agora um processo de redes sociais muito interessante. E as Bolas Ludwig são de bom princípio, são a maior exportadora de bolas do Rio Grande do Sul. Eles exportam muito para a Europa, eles fazem bola para o futebol 5 de cego, que o Ricardinho joga. Punhobol, eles atendem no mercado mais nichado. Que legal. Que interessante. E essa tua prospecção agora pro CNPJ, Léo Miller, né? Acabou te rendendo hoje. Tu pode dizer que momentaneamente, financeiramente, já tá conseguindo ter um retorno que tu imaginava. Tô conseguindo. É claro que é muito ainda o legado do que eu fiz na RBS, né? E agora eu tenho a missão de fortalecer essa marca, né? E de criar novos conteúdos. Então, eu venho fazendo isso. Tá? Eu tô tentando me desvincular um pouco dessa imagem da RBS, né? E ser mais o Leonardo da rede social. Algumas pessoas me falam, mas eu te vejo no YouTube lá, tu parece o repórter da TV. E realmente eu ainda não consegui desmanchar um padrão, né, mais durinho, porque a TV, ela são muitos anos, né, Léo? Muitos anos, a audiência é muito grande, então tu vai sempre na bola de segurança, né? Tu te arrisca menos. Tu tem que fazer muito rápido, porque o tempo da TV é contadinho, né? A matéria tem que ter 3 minutos, o intervalo 2, o comentário mais 1 e terminou o programa, né? Então, eu ainda tô penando um pouco para me libertar mais, assim, falar à vontade, né? E, enfim, né? Até o linguajar, assim, né? Deus o livre, tu tá na TV e deixar um tempinho de respiro, assim. Nossa! Então, a gente quer sempre preencher, o RBS Notícias, quando eu entrava ao vivo, eu tinha 1 minuto e 10 para falar, geralmente. E era 1 minuto e 8 segundos, já tinha alguém no meu ponto aqui, no meu ouvido. Serra, pá. Se desse 1 e 11, nossa, já era um problema. Porque daí isso trazia problema para a programação, entendeu? Já não entrava no comercial, vai mexer no comercial. Novela, imagina, né? E aí é com a Globo, né? Porque imagina, a novela da Globo, era um rolo. Então 1 segundo a mais, 1 segundo a menos, era muito ruim. É claro que tem uma margem de segurança, assim, né? Nos programas, mas é muito difícil, assim. Mas, graças a Deus, eu era bom de tempo, assim. Conseguia complementar ali. E uma coisa, quando eu entrei no impresso, né? E também aquela coisa do caractere redondo, 2420. Exatamente, mas depois do tempo, o cara pega a experiência e depois tu preenche exatamente aquilo. E em nenhum momento te deu um medo, assim, pra sair agora e pensar, puta merda, por que eu fiz isso? Eu te digo isso porque numa autoavaliação. Hoje eu saí, né, do Grupo Sinos, depois de 11 anos e meio. Tu fez um processo. Fiz um processo semelhante, né? Fui pra política, tem absolutamente nada a ver comigo. A política mais formal, né? Já fui algumas vezes pro congresso lá em Brasília. E não me arrependi, tenho tido um aprendizado gigantesco, mas é muito diferente. E eu vejo como algo por tempo determinado. Eu enxergo como isso aqui, como, né, o meu futuro, o nosso futuro aqui. Exatamente. Mas é um processo, né? Um processo. Só que em alguns momentos eu me assustei. Pensei, puxa vida, será que eu fiz o correto? Né? Mas acho que é natural. A gente se preocupa muito, né? É claro que eu carrego esse medo, mas ainda não me deu, graças a Deus, esse sentimento, essa sensação de, cara, fiz besteira. Graças a Deus não aconteceu, porque as coisas estão acontecendo.
né? E estão acontecendo porque eu tô trabalhando muito, entendeu? Tô fazendo 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite. A galera acha, né, que a rotina agora eu dou, cara. Eu acordo meio-dia. Hoje eu saí de casa 10 da manhã e fui para Porto Alegre, fiz uma entrevista, eu me reuni com um patrocinador, agora tô aqui com vocês. Vou chegar em casa hoje de noite, vou editar o conteúdo que eu fiz durante a tarde, então é muito trabalho. É claro que isso é o início, né? Ninguém quer trabalhar de manhã, de tarde e de noite, mas depois tu vai te aprimorando, assim, nessa rotina, né? E tem uma coisa, né, Matheus, que algumas pessoas, às vezes, mas tu te achou maior que a RBS para sair? Não me achei maior que a RBS, pelo contrário, jamais, ninguém vai ser maior que a empresa, né? Assim como eu falo, ninguém é maior, nenhum jogador é maior que o Grêmio ou que o Inter, mas é questão de carreira, questão de tu querer fazer mais. Eu saí da RBS para querer fazer mais, eu quero fazer mais coisas, entendeu? E lá eu não ia conseguir, eu vi, cara, daqui eu não vou conseguir fazer o que eu quero, né? Então é o momento de sair, né? E vamos ver o que vai dar, sabe? Eu me preparei também para isso. Não dei pulo, me organizei, não dei um pulo assim, não. Vamos ver o que vai dar e não sei o que eu vou fazer na rede social. Não, eu sabia que ia levar o quadro Careca de Saber, eu sabia que ia fazer entrevistas, eu sabia que ia fazer conteúdos. E tem uma coisa que me fortalece muito, Matheus, que é minha filha, entendeu? Domingo eu tava fazendo live e ela tava do meu lado ali, sabe? Então isso que é muito bom, assim, cara. Tô tendo momentos maravilhosos que eu não tinha com a minha filha, sabe? De levar na escola, buscar na escola, ver o crescimento dela. Ela tá com 10 anos. E eu sei que agora ela tá indo pra uma fase de adolescência aí, que daqui a pouco, né, vai amiguinha, namorada e bum, vai pro mundo, né? Então é o momento de aproveitar também a companhia dela, né? Se eu esperasse mais 2 anos, talvez ia se passando, eu pensei, não. Eu acho que é o momento para tudo, assim. Tudo se alinhou. Filha, carreira, o mercado de rede social. E eu pensei, cara, se não for agora, não vai ser. Então vamos nessa. Fui. Conseguiu, né? E que nem tu falou, já tem uma estrutura, já tem 10 anos, ela não nasceu ontem, né? Com 2 meses, aquele processo de... Ela já tá consistente, já tem a escola dela, tu tem a teu nome, e ao mesmo tempo tu já tem uma rede social com potencial para te atrair novas marcas, né? E acabou facilitando. E a gente tem, Léo, um quadro aqui, achei muito legal que tu entrou, né, nessa parte da família, nessa parte mais pessoal, e nós temos um quadro aqui que se chama Olha Isso. São os Olhos Papo, e tem o quadro Olha Isso, que antes... ele tinha um percurso que era que eu pedia para a pessoa, indica uma coisa, algo, alguém, experiência, um livro, uma série, alguma coisa que tenha a ver contigo. Eu sei que a gente não gosta de rotular, mas algo que lembra a ti. Hoje eu alternei, é ainda algo que te descreva, mas eu parti para uma parte mais forte, que é o seguinte, que é quando tu não estiver mais aqui, Léo, eu sei que isso vai demorar ainda, tá? Isso vai demorar muito ainda. Isola. O que tu quer que esteja, que as pessoas assim olhem, eu sempre cito o caixão, né? Olha isso, vai estar, no teu caixão vai estar assim, ó. Cara, o Léo Miller. Cara, excelente pergunta, Matheus. Excelente pergunta que faz a gente refletir muito, assim. Sabe, eu sempre tive uma preocupação com o social. Eu entrei no jornalismo muito por causa disso, né? Com a possibilidade de ajudar as pessoas, né? Eu venho de uma educação católica, minha mãe me ensinou muita coisa, né? E essa parte de ser voluntário, eu aprendi muito com ela. Minha mãe ainda faz muito trabalho voluntário hoje. E eu entrei no jornalismo muito por causa disso, com essa possibilidade de contar uma história que pudesse ajudar as pessoas, né? E na RBS eu encontrei espaço para isso. Posso dizer assim que a matéria que mais teve repercussão nesse tempo que eu tive lá foi uma matéria que eu fiz num menino que vendia pano de prato e estava lá no hotel onde a seleção brasileira estava e ele queria um autógrafo do Neymar no pano de prato. E aí o Neymar passou, não viu ele, aí a gente conseguiu flagrar ele chorando, contou a história dele. Essa matéria, pela maneira que a gente contou, pela maneira que o menino se expressou, essa matéria teve um alcance gigante. Tanto que o Neymar ficou sabendo, autografou o pano de prato, o Neymar publicou a matéria nas redes sociais dele. E esse menino teve a vida, não mudada, mas teve a possibilidade de abrir um caminho novo para ele. Eu nunca tinha visto isso, as pessoas foram na RBS entregar cobertor, roupa, comida, inscrição para a escolinha de futsal, ele ganhou uma bolsa de estudos na Orquestra Jovem de Porto Alegre, sabe, deu um caminho, deu um norte para ele, material de construção, então foi muito legal, assim. Ali eu vi, cara,
pô, valeu a pena, sabe? Valeu a pena eu me dedicar a isso. E eu gosto muito de contar histórias de superação, assim, né? Então isso vem de família, meu pai é um cara que sempre se superou também na carreira profissional dele. Então acho que eu juntei essas coisas e levo para o meu trabalho, assim. E eu acho que eu gostaria muito que as pessoas, sei lá, daqui 30 anos, quando vão acessar o YouTube, não sei se vai ser YouTube ainda, puderem ver uma matéria minha contando a história de alguém que conseguiu se superar, conseguiu vencer na vida, né? A gente é porta-voz dessas histórias, né? Eu acho que o repórter precisa saber mais ouvir do que falar. Ouvir, cara. Deixa a pessoa contar a história. Hoje a gente fala muito, né? Então, vamos ouvir, né? Eu acabo de vir de uma gravação que eu conversei com um menino, ele tem 13 anos, ele tem uma memória... Desculpa, 13 anos não, ele tem 8 anos e tem uma memória incrível. Caramba. Pergunta pra ele, quem é que o Grêmio enfrentou na 14ª rodada da Série A ano passado? Ele vai dizer, Grêmio e Santos, papapá. Quem é que o Grêmio jogou em 83, em setembro? Ele vai, Grêmio e Vasco, não sei o quê. É impressionante, né? É impressionante. Uma dedicação muito grande do pai. Esse menino é autista. Caramba. Mas ele tem uma concentração tão grande, ele tem uma força de vontade, assim, de fazer as coisas, né? E ser autista, é claro que tem, né, os seus desafios, mas é um detalhe na vida, entendeu? Eles acharam outras maneiras, assim, de pegar protagonismo na vida dele, entendeu? Da memória dele, da felicidade dele, né? Então, eu fui lá contar essa história. E isso é legal. Eu saí da RBS, mas as pessoas ainda me procuram. Pô, Léo, vem aqui contar a história do meu filho, né? Porque eu sempre tive um carinho grande por essas histórias, assim. Então isso ficou, é uma marca que ficou e eu gostaria de ser lembrado por isso, assim. Né? Dessas histórias de superação que eu posso contar. Né? Baita. E sabe, tu fez isso me lembrar que quando eu tava no NH também, uma vez a gente tava voltando de uma pauta, bem no início da pandemia, assim, que muita gente perdeu o emprego, e tinha um gurizão lá também com uma placa, e depois disso se tornou meio comum, infelizmente, né? Muito comum. Me arruma um emprego, tenho filho e tal. Sabe que eu fiz Tu fez também matéria nesse sentido? Eu ainda tenho um projeto que se chama Por Trás do Cartaz. Foi nessa época do boom aí de gente pra sinaleira com cartaz, eu comecei nas minhas redes sociais já, né? Porque isso é uma coisa que eu também comecei a fazer já há uns 2 anos. Eu vi que eu precisava fazer conteúdo para as redes sociais, ainda na RBS, né? Tentava fazer conteúdo que não tivesse conflito de interesse, né? Então eu fiz, acho que tem mais de 15 vídeos, assim, de histórias. O cara tava com cartaz, tô com fome, me ajuda. Eu ia lá, falava com o cara, tá, abaixa o cartaz aí, qual é a tua história? Né? Então era por trás do cartaz, o cara contava a história dele. Aí entrevistei o Homem-Aranha da sinaleira lá de Porto Alegre, muita coisa assim eu fiz. Nessa circunstância a gente passou, viu também, fomos lá, fizemos uma matéria e o cara conseguiu um emprego. Pô, e aí é o que tu falou, pô, é o jornalismo sendo um serviço efetivamente, né? E mais do que isso, fazendo além, né? A gente o jornalismo não tem obrigação disso, mas é fazendo um serviço à comunidade, prestando, né? Auxiliando e tendo esse poder, né? Eu acho que assim, a gente perdeu um pouco, agora vou filosofar um pouco aqui, a gente perdeu um pouco da noção das coisas. O jornalista, ele precisa ouvir mais, ele é o elo de ligação, né? Da pessoa que está passando fome, né? Do prefeito da cidade, do presidente, do pequeno empresário, né? Do reciclador, né? Do mais alto nível. A gente tem que saber ouvir, é o elo de ligação, né? E algumas pessoas que têm esse poder de comunicação também perderam a força deles, cara, não se comunicam bem, né? Por exemplo, jogador de futebol. O jogador de futebol, ele dá uma coletiva para milhões de torcedores. A gente está falando de Grêmio e Inter aqui, né? Cada time aí tem 7, 8 milhões de torcedores. Ele se comunica com aquele torcedor. E muitas vezes o jogador vai lá dar entrevista e ele fala aquilo que o assessor falou para ele, entendeu? Ele perde uma oportunidade. Eu sei que muitos jogadores não tiveram, né, a possibilidade de estudar, né, largaram cedo da escola para jogar futebol. Mas ali, eu acho que os clubes também podiam trabalhar mais, dar mais voz a esses jogadores, né, aos representantes, né, porque eu brinco, né, assim, a gente para ouvir o jogador de futebol dar uma coletiva, mas não para ouvir o deputado, o vereador, o prefeito da cidade, que é o cara que vai mudar a tua vida, né, ou o cara que tu tem que cobrar, né. Então esse poder de comunicação, assim, eu acho que podia ser mais aprimorado por parte dos jogadores. Eles têm a voz, cara, eles falam com milhões de pessoas, né, e a gente, né, repórter, tem que dar mais espaço, saber mais ouvir. Eu acho que
se perder um pouco dessas... E tentar direcionar, né? Porque às vezes, que nem tu falou, o assessor, que é um serviço que a gente faz também, mas é obrigado a orientar, e antigamente tu entrava no vestiário do cara pra fazer as perguntas. Hoje em dia não, ele tá engessadinho, ele sai todo brifado, o que pode, o que não pode. Então, de modo geral, não responde. Ele tá ali por uma obrigação de cumprir aquilo ali. Tem jogador que tu talvez fique 2, 3 semanas sem ouvir uma palavra dele. Um cara titular com uma importância no clube, porque ele não foi escalado por N motivos, né? Então, é complicado também pro nosso lado, mas eu concordo contigo. A gente precisa sensibilizar, precisa tentar extrair esse mais. Né? Tentar extrair e ativar quem fala e quem tem que ouvir, né? Acho que é isso, assim. Os dois lados precisam disso. Perfeito. Então, com esse conselho de ouvir mais... ouvir mais. Inclusive, eu até agradecer, o Lelê me citou num Pretinho Básico, porque ele participou já também conosco aqui, e ele me elogiou por conta disso. Ele falou assim, o Matheus... ele citou o Olhos Papos, é um grande entrevistador porque simplesmente ele ouve. Ele não tenta adivinhar ou sobrepor uma resposta. Cara. E esse talvez é a maturidade, né? A gente vai com o tempo, aprendendo com a trajetória a ouvir. Então, muito obrigado, Léo, por deixar o teu prazer de ouvir um pouquinho da tua história, cara, aqui. Obrigado, eu fico muito feliz pelo convite de poder contar um pouco da minha história, da minha decisão de sair da RBS, né? E de agora, com esse projeto novo aí, o Leonardo Miller, sigam aí nas redes sociais, trazendo conteúdos aí de Grêmio, Inter, histórias de superação, como eu falei aqui pro Matheus, né, que eu gosto de contar. Perfeito. Então, com esse conteúdo múltiplo, plural e completo e também complexo do Léo Miller nas redes sociais, aí a gente se encerra a nossa edição do Olhos Papo. E lembrando, quem veio até aqui não tem desculpa. Se inscreve no nosso canal, dê o like, ative o sininho, é super importante para que a gente continue com esse projeto que é gravado aqui no Rocket Club em São Leopoldo. Você sabe bem, toda segunda-feira a partir das 20 horas, vídeo novo no nosso canal. Continue conosco aqui, acompanhe a gente nas outras redes sociais também, TikTok, Instagram, Twitter, estamos por todas elas. Não tem desculpa, tá tudo por lá bem explicadinho. Valeu, gurizada, até a próxima semana. Tchau, tchau.